Boa noite. Boa noite. Hoje no Jornal Universitário iremos falar sobre o AVC. O acidente vascular cerebral, que é a segunda maior principal causa de morte no Brasil e uma das mais recorrentes razões de sequelas e incapacidades no mundo. Mais de 16 milhões de pessoas são atingidas ao ano pela doença. Agora, uma pequena simulação de como ocorre o AVC. Estava explicando, João Canabrava, pro vermelho aqui a gente desliga. Você tá bem? Cara, eu tô sentindo. Verifique a simetria do rosto. Caramba, Você meu não tio teve um AVC e esses são os sintomas que você tá tendo. Eu vi na internet que você tente levantar os braços na altura dos seus olhos para ver se você consegue. Peça para a pessoa levantar os dois braços. Realmente você tá com um dos sintomas do AVC. Pô, Vem cara. que eu vou te levar para emergência agora. Caramba. A nossa correspondente internacional, Joyce Menezes, entrevistou a neurocirurgiã formada em Harvard, doutora Yasmine Mattielli. Boa noite. Estou aqui com a doutora Yasmine Mattielli, neurocirurgiã, e gostaria de saber da doutora o que é um AVC. O AVC, como o próprio nome já diz, é um acidente vascular cerebral, hoje em dia mais conhecido como AVE, acidente vascular encefálico. E aí existem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ele é mais comum, é uma obstrução de um vaso, e aí onde ocorre essa obstrução gera uma lesão que muitas das vezes é irreversível. Já o hemorrágico, como o próprio nome também já diz, é uma hemorragia no cérebro e o principal causador é a hipertensão. Doutora, e quais são os sinais do AVC? Os sintomas, eles são múltiplos. Os mais comuns são a paralisação, a sonolência, a falta de entendimento, entre outros. Então é correr para o hospital. É correr para o hospital. Pode ser em qualquer idade? Sim, pode ocorrer em qualquer idade. Os mais comuns são pessoas a partir dos seus 40 anos. Doutora, e qual o tratamento para AVC? O tratamento indicado para o isquêmico é a trombólise. A trombólise é um medicamento na veia que é para desobstruir o vaso, e o hemorrágico é uma drenagem. Então é isso. É a ciência a favor da saúde. O que é o AVC? O AVC é um entupimento ou rompimento dos vasos que levam o sangue ao cérebro, provocando a paralisia da região afetada no cérebro. Também é chamado de acidente vascular cerebral, derrame cerebral ou acidente vascular encefálico. Existem dois tipos de AVC, o hemorrágico ou o isquêmico. O hemorrágico ocorre quando há um rompimento de um vaso cerebral, ocasionando um sangramento, hemorragia, em algum ponto do sistema nervoso. O sintoma do hemorrágico é o desmaio ou a convulsão, e a frequência dele é um caso mais raro. Já o isquêmico ocorre de uma obstrução da artéria, impedindo a passagem do oxigênio para as células cerebrais. Já os sintomas do isquêmico é a perda da força de um lado do corpo, paralisia facial, que a gente conhece, e a frequência dele é mais comum. Os principais sintomas do AVC em geral é a diminuição ou perda súbita da face, braço, perna de um lado de um corpo, alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento na face, perda súbita da visão no olho ou nos dois olhos também acontece, alteração aguda da fala, dor de cabeça súbita, instabilidade, vertigem súbita intensa e desequilíbrio. Diagnóstico: primeiros socorros. Nos primeiros socorros, assim que o pessoal chegar, os socorristas, na face, eles pedirão para o paciente dar um sorriso para verificar se há um desvio da boca. Eles também vão pedir para o paciente levantar os dois braços e verificar se um cai por falta de força. E na fala, ele vai pedir para falar alguma coisa para verificar se há uma alteração. Diagnóstico e tratamento de emergência. Assim que o paciente chega no hospital, os cuidados são verificar os sinais vitais, como pressão arterial e temperatura, posicionar a cabeça da cama, exceto se houver vômito, para ele não se engasgar, colocar acesso venoso periférico em um dos membros para não paralisar, administrar oxigênio por catéter nasal ou máscara, checar a glicemia capilar e determinar o horário de início dos sintomas por meio dos questionamentos que ele irá fazer.
Fatores de risco. Os mais comuns são a hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso e obesidade, tabagismo, o uso excessivo de álcool, idade avançada, sedentarismo, histórico familiar, ser do sexo masculino, que é o mais que acomete. Exames. Alguns exames podem ser feitos durante a internação. Pode ser solicitada a tomografia computarizada, ressonância magnética, a angiografia, ultrassonografia e ecocardiograma. Na consulta médica, os especialistas que podem diagnosticar o AVC são o clínico geral, o médico intensivista e o neurologista. Buscando ajuda médica. Na presença de qualquer um dos sintomas de derrame citados, é importante ir a um pronto-socorro imediatamente, porque quanto mais rápido você for, menores serão as sequelas. O mais correto é chamar o resgate, que é a ambulância, para fazer a remoção em vez de encaminhar o paciente para o hospital, pois já na ambulância pode ser iniciados os procedimentos de como a oxigenação, por exemplo. Também é importante dar preferência aos hospitais que são conhecidos, preparados para casos de AVC. Tratamento. O tratamento vai depender do momento ao chegar no hospital com sintomas e após o acidente. Tratamento emergencial no hospital. Se o tempo de aparecimento dos sintomas for inferior a 4 horas, sem a presença de hemorragia intracraniana, pode-se tentar a desobstrução das artérias através de uma medicação endovenosa, que é conhecido como a trombólise. Se no exame de imagem for observada a presença de um trombo nas artérias cerebrais, a preferência é a retirada mecânica ou dissolução local do mesmo. Este procedimento é realizado pela equipe de neurologia. Através de avanços procedimentos endovasculares, como o cateterismo, é possível retirar o trombo ou infundir no próprio local as medicações que façam a obstrução. Isso possibilita a obstrução imediata da artéria obstruída. É um procedimento indicado para pacientes com até 8 horas de evento. Se a história é superior a 4 horas, sem evidência de presença de trombo nas artérias, resta apenas o tratamento clínico e o suporte para a diminuição de danos e prevenção de novos eventos. Tratamento clínico após a recuperação do paciente. O tratamento e a reabilitação da pessoa vítima de um AVC dependerá sempre das coisas que envolvem o caso. Para que o paciente tenha uma melhor recuperação e qualidade de vida, é preciso que seja analisado e tratado por vários profissionais de saúde, como terapeuta, médico, psicólogos. Seja qual for o tipo de AVC que ele tenha tido, as consequências são bastante danosas. Além de estar entre as principais causas de mortes mundiais, o AVC é uma das patologias que mais incapacitam a realização de atividades cotidianas. Tempo de recuperação de um AVC. Em geral, o tempo médio é de 6 a 1 ano. Prevenção. Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento de um AVC isquêmico. Alguns desses são a idade, a raça, o sexo. Outros fatores podem ser diagnosticados e tratados, como a hipertensão, a diabetes, o uso de anticoncepcionais hormonais, a ingestão de bebidas alcoólicas, o fumo, o sedentarismo e a obesidade. Elas podem ser evitadas. A gente já está indo para o 3º ano da epidemia de Covid-19 e é importante lembrar algumas das sequelas que o vírus deixou na população depois de todo esse tempo. Hoje já se sabe, por exemplo, que o vírus SARS-CoV-2 ele favorece a trombose, que é o aparecimento de coágulos no sangue, e que durante os primeiros meses da epidemia houve um aumento dos casos de AVC, os acidentes vasculares cerebrais. Uma pesquisa recente publicada na revista Nature mostrou que o risco de acidente cardiovascular pode ser 55% maior até um ano depois de contrair a Covid-19. E isso mesmo se o paciente desenvolveu uma forma leve. A gente bateu um papo com o Dr. Igor Sincos, que é cirurgião vascular e chefe do grupo endovascular de São Paulo. Ele falou sobre esse aumento dos casos de AVC durante a epidemia.
Tem o Covid, né, que depois das vacinações diminuiu muito, né, isso daí, mas na época que estava sem vacina ainda, nós identificávamos casos bem graves de Covid, com trombose não só na parte venosa, né, como pacientes grávidas com trombose na placenta, trombose intracerebral, né, então tinha muito AVC isquêmico, né, que nós identificamos relacionado ao Covid. O Dr. Cincos